Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arianos Games. E hoje vamos continuar mais uma vez falando sobre Black Clover. A gente já falou ali sobre a derrota do Dante graças aos esforços de Nath, Jack e principalmente, obviamente, Maria. Nós sabemos então que agora restam apenas dois membros da Tríade Negra, que são Zenon e Vanica. E falando em Vanica, é basicamente sobre ela que nós iremos falar no vídeo de hoje. A sua luta contra Charlotte e Roselei e também a chegada e o novo grande desenvolvimento de poder da Noelle. Só que antes de realmente começar o vídeo falando sobre isso, eu peço para que todos vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os dias. Espero que gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos ali a Vanica sentada no seu trono, basicamente observando que acabaram entrando alguns intrusos, no fim das contas, no castelo de Spade, mas ela se demonstra um tanto quanto decepcionada por não ver a Noelle ali, mas está disposta a então lutar contra Charlotte, Roselei e o Real Mumut. Só que antes de realmente ir com tudo, ela quer ver se realmente esses dois são fortes. Por isso que ela manda ali 2 dos 8 insígnias, que são basicamente alguns dos seus minions, para lutarem contra a Charlotte e contra o Real. A Charlotte, já basicamente usando a sua magia de criação de espinhos, manda ali vários e vários espinhos na direção desses dois inimigos, só que eles, graças ali às maldições que acabaram sendo deixadas pela Vanica com a renovação de poderes graças ao Morris, no fim das contas acabam conseguindo tranquilamente queimar todos os espinhos da Charlotte Roselei. Só que é basicamente aí que, utilizando a sua magia de pintura, entra o Real. O Real basicamente usa ali uma magia de água que cria ondas absurdamente grandes para levar todo esse fogo embora, para no fim das contas a própria Vanica ver de que a magia de pintura do Real é um tanto quanto divertida, por ele poder ter uma gama absurdamente grande de elementos diferentes, e a única limitação do Real de fato seria a sua própria quantidade de magia esmagadora e a sua própria criatividade. Só que bem, ela vê de que no fim das contas, quanto a magia de espinhos da Charlotte Roselei é basicamente ruim, por conta de existirem sérios problemas de compatibilidade, mas ela ainda assim está conseguindo lutar muito bem. Só que mesmo diante desses dois oponentes um tanto quanto fortes, ela se demonstra um tanto quanto triste por não poder lutar contra o Asta e também contra o Yami, ambos que ali conseguiram derrotar o Dante lá no comecinho, mas no fim das contas ela vê de que deve suprimir isso, pois graças, por exemplo, à morte do Yami, a porta ali para o mundo dos demônios está aos poucos se abrindo. Ela simplesmente caçoando completamente do Yami, de quem obviamente nós sabemos de que a Charlotte ama e muito. No fim das contas ela vê de que durante todo o time skip que teve, ela treinou pra caramba para aprimorar as suas magias e controlar ainda mais o seu poder, que aumentou graças à reencarnação dos elfos e também com o método de mana do reino de Hearts. Mesmo sendo uma capitã mágica e já sendo alguém extremamente ocupada e extremamente poderosa também, a Charlotte Roselei ainda assim continuou estudando, trabalhando para ficar o mais forte possível. Ela achava de que o intenso poder da maldição presa na magia dela era algo ruim, mas no fim das contas ela vê de que isso poderia de alguma forma ser útil. A maldição não é uma forte algema que suprime a magia dela, e ela simplesmente observa de que essa magia dela, que acabou sendo modificada para as suas rosas azuis, teria uma grande utilidade diante de uma usuária, por exemplo, de maldições como a Vanica. No fim das contas, ela então achou o uso adequado da
rosa maldita. Após alcançar o extremo do método de mana, ela simplesmente vê de que a Dorothy, que é a capitã dos pavões corais, uma vez disse de que a maldição mágica de todo mundo derivou da Medícula. Medícula que é basicamente o demônio no qual está com a Vânica. E ela mesmo percebe então de que ela está cara a cara com a mãe de todas as maldições. E no fim das contas, por causa da própria Vânica e principalmente da Medícula, no fim das contas, a maldição ali, o principal instigador da maldição da Charlotte, e ela ainda assim, graças a isso, conseguiu apenas ficar cada vez mais e mais forte. E o próprio Will vê de que agora que a Charlotte irá revelar todo o seu método de mana dentro da própria magia de pintura do Will. O Will basicamente regou ali, depois de ter bloqueado aquele golpe daqueles 2 dos 8 insígnias, ele regou ali todo o solo para que as roseiras da Charlotte Roselay pudessem crescer muito boas. E no fim das contas, usando a sua magia dos espinhos modificadas, ela então invoca o paraíso da rosa azul. Ela simplesmente vê de que quanto mais forte for a maldição do inimigo, mais essa maldição será sugada pelas suas rosas azuis que irão florescer depois de sugarem esse poder amaldiçoado. E no fim das contas, a própria Vânica percebe de que a maldição que ela deixou na Charlotte Roselay está ficando mais forte, porque o que seria a sua grande fraqueza se tornou ali a sua grande força. Charlotte basicamente criou um poder que bate ali como inimiga natural da própria Vânica, ou no caso da Medícula, que é a usuária ali de magia de maldições. No fim das contas, ela sugou a maldição para si mesma e usou como uma magia especial de anti-maldição. A parte da Medícula que toma um pouco do controle do corpo da Vânica percebe claramente de que ela não esperava de que fosse existir uma pessoa tão interessante assim. E a Charlotte, graças a missões entre os Cavaleiros Mágicos, a reencarnação dos Elfos e o método de mana do Reino Spades, tudo isso se tornou o seu alimento. E assim, essa é a rosa azul que a Charlotte Roselay tem. E ela então, mostrando ainda mais o seu poder, usa a sua verdadeira magia dos espinhos, mostrando então a rosa vermelha que ela originalmente tinha, criando um chicote de espinhos envolto das rosas vermelhas que simplesmente num único golpe massacram esses minions da Vânica. E ela percebe de que agora ela pode controlar ambas as rosas, tanto a rosa vermelha quanto a rosa azul, simplesmente entrando ali no seu modo de rainha dos espinhos. Ela cria uma espécie de vestido feito de espinhos, com alguns ornamentos e decorações com as suas rosas vermelhas e rosas azuis. E ela mesmo vê de que depois de salvar o Yami, irá mostrar o seu eu mais forte para o seu amado. O eu que fica extremamente chocado de ver de que a Charlotte se tornou a capitã sem sequer usar os seus poderes originais, quando a Vânica simplesmente começa a liberar o seu poder demoníaco, estando extremamente empolgada por ter encontrado um inimigo que seria tão interessante, um inimigo perfeito para ela. A própria Charlotte, enquanto vê ali a Vânica avançando na sua direção e agarrando ela com esses espinhos, vê o quão lamentável seria a Vânica, porque ela não estaria ali lutando com ela porque quer. No fim das contas, ela está aí porque simplesmente deve fazer isso para salvar o Ian. Ela mesmo fala de que esse espinho ali, essa maldição dela não é algo que deva ser menosprezado, ainda mais diante de alguém que tem um poder de maldição muito mais forte do que da própria Charlotte, porque como ela mesma disse, quanto mais forte a maldição, mais fortes serão ali as rosas azuis que irão desabrochar. E no fim das contas, a própria Vânica dizendo ali de que
ela tem de usar todo o seu poder para elas poderem se divertir e brincar. E a própria Charlotte Rosalie vem ali, ela vê a Vânica sendo descuidada, pretensiosa, animada demais. E ainda assim não se manter alerta, simplesmente colocou ela em um sério problema. No fim das contas, a própria Vânica dizendo ali para ela não dizer isso, porque se forem apenas as duas, elas provavelmente poderão fazer a melhor luta de sentimentos. Só que a Charlotte já está seriamente cansada de uma mulher tão desprezível quanto a Vânica. Ela simplesmente fala para que ela desapareça com os seus desejos inúteis, e essa seria a punição que ela oferece à Vânica. Só que mesmo criando ali uma espécie de raio mágico, misturando todos os seus espinhos, ainda assim seria quase que completamente inútil diante da Vânica, que agora entra no seu modo 100% de poder, por conta de que o primeiro portão do submundo já havia sido aberto. Tanto que Lilith e Nama já teriam saído nesse mesmo momento para mais à frente, como eu já falei no vídeo anterior de Black Clover. Ambos teriam sido derrotados graças aos esforços do Nath e principalmente o do Asta. E com a Vânica em seu 100% de poder, complicaria muito mais a situação para a Charlotte Rosalie. Nós percebemos que a Charlotte, até mesmo utilizando os poderes da sua Rosa Azul para tentar limitar o poder da magia de maldição da Vânica, ainda assim se torna completamente inútil quando no fim das contas a Vânica atinge o seu 100% de poder demoníaco. A Vânica, que por sua vez basicamente tornou ali a Loropetka com a sua magia de maldição em uma espécie de marionete, no qual ela simplesmente faz com que ela passe a lutar usando todos os seus poderes e interferindo ali na luta contra a Charlotte Rosalie e também o Ryu Momote. No fim das contas, o próprio Ryu tentando ali fazer alguma coisa para impedir a situação, mas ele sabe de que a magia da Loropetka sempre foi algo inacreditável, e com a maldição da Vânica ela se tornou ainda mais e mais forte. Mesmo o Ryu mandando um gigantesco golem de pedra na direção das duas, a Loropetka cria uma barreira, uma esfera gigantesca de água que bloqueia o golpe e tranquilamente destrói o golem. Quando a própria Vânica avança na direção da Charlotte Rosalie, que até tenta ali desviar de um golpe, jurando de que vai quebrar essa maldição da Loropetka, só que acaba sendo completamente inútil. Quando ela simplesmente tenta desviar de um golpe da Vânica, ela simplesmente tem o seu corpo perfurado e agarrado por várias e várias lâminas de sangue feitas pela própria Vânica, de que ela simplesmente vai ali avançando então em velocidade absurda contra a Charlotte quando iria atacar ela em cheio, só que então simplesmente vemos a chegada do Gadia e da Noelle. O Gadia já surge ali numa velocidade estrondosa, agarrando os braços da rainha Loropetka, impedindo que ela atacasse qualquer pessoa, enquanto a Noelle simplesmente fica cara a cara com a Vânica, como ela mesma havia prometido. A Noelle, com a lança de água, tenta atacar a Vânica, que agarra ela, enquanto o Gadia tenta parar a rainha Loropetka, só que acaba que ela ainda é uma completa marionete da Vânica. A Vânica, que por sua vez percebe de que a Noelle ficou um tanto quanto mais forte e pede então, se questionando se a Noelle agora será capaz de brincar com ela, estando a Vânica agora no seu 100%. A Noelle, no fim das contas, que não tá nem aí pra Vânica, ela na verdade tá pistolaça pelo simples fato de que ela tornou ali a Loropetka uma marionete dela, e ela mesma diz de que não só ela
tanto a Noelle quanto a Undine irão com certeza derrotar ali a Vânica. E no fim das contas a gente vê agora de que a Undine, que era ali o espírito da água que estava anteriormente aliado à Loropetka, veio ali temporariamente para se aliar a Noelle. A gente volta ali mais ou menos uns 3 dias atrás, quando o reino de Heart havia sido atacado pela Vânica e quase que foi destruído. E no fim das contas, Noelle, Lucky, boa parte ali dos membros que estavam ali, dos esquadrões mágicos que estavam treinando em Heart, foram para Elysia, que é basicamente a nova terra natal dos elfos, onde basicamente reina lá meio que o espírito da natureza, a Dryad. Ela que simplesmente ali vê de que antes da Noelle adquirir ali a magia definitiva ou qualquer outra coisa do tipo, há um certo poder que ela deve adquirir. E no fim das contas isso está diretamente ligado a Undine, que é simplesmente ali o estágio santo. Com a magia de maldição ali da Vânica, o poder da Undine foi seriamente enfraquecido e por conta disso, temporariamente, o seu contrato com a Loropetka foi dissolvido. E para recuperar um pouco da sua força e armazenar mana para o momento clímax de toda a luta, a próxima luta contra a Vânica e a Medícula, ela simplesmente se mudou para um grimório de um outro mago qualificado. E esse mago é simplesmente a Noelle, que tem o que é preciso para se tornar hospedeira do espírito da água. A Undine, que mesmo fala de que francamente preferia não escolher uma garota tão grosseira, hostil e barulhenta quanto a Noelle, mas a Noelle também concorda de que não gostaria de estar ali, aceitar a Undine de qualquer jeito como sendo um espírito que ela irá lutar ao lado, mas elas percebem de que tem um propósito em comum, que é simplesmente salvar a Loropetka. A própria Dryad tenta parar as duas e começa a explicar de que usando a metade do seu corpo, a Vânica consegue manifestar fisicamente parte do demônio supremo, a Medícula, enquanto os magos arcanos que poderiam bater ali cara a cara com ela têm um outro método que seria eficiente, principalmente nesse momento, para a Noelle. Um estágio que somente os hospedeiros espirituais poderiam atingir, aquele que purifica a malícia e destrói os demônios. O estágio santo. A própria Undine sabe muito bem disso, mas no fim das contas ela não ensinou e muito menos falou sobre isso para a Loropetka por um bom motivo que acabou se tornando não tão bom assim. A própria Noelle percebe de que em vez de estarem apenas contando ali com o Asta e os outros magos de estágio arcano, eles também deveriam estar treinando o Fuegoleon, que tem o espírito do fogo, a salamandra, e o Iono, que tem o espírito do vento, a Sylphie, a Bel, que está com ele. Mas a Noelle ali, ela também vê de que e a Loropetka, e a Loropetka tem ali a Undine, ela poderia ter lutado ao lado delas utilizando o estágio santo. Só que a gente passa então a entender um pouco mais da ligação da Undine e com a Loropetka. Há muito tempo atrás, quando Heart acabou de início, ali, a primeira rainha de Heart assumindo o poder, a Undine acabou sendo hospedeira dessa mulher. Elas tinham ideais bem incomuns, ideais bem próximos, e no fim das contas, desde então, ela tem protegido o reino de Heart ao lado das rainhas sucessivas do reino. E no fim das contas, acaba que então, depois de muito tempo, ela conhece a Loropetka. Desde criança, ela tinha uma magia absurdamente grande e era eminentemente qualificada para ser a própria governante. Mas ela era completamente das outras princesas em um outro aspecto. A Loropetka, no fim das contas, não era capaz de aprender um único feitiço de ataque.
o melhor que ela podia fazer, por exemplo, é criar bonecas de cavaleiras para lutarem por ela, como ela, por exemplo, fez quando tentou capturar o Asta e usar alguns feitiços que parecem ataques. Ela nunca seria capaz de alcançar o estágio santo ou de destruir os demônios dessa maneira, porque ela era alguém extremamente gentil. A própria Loropetka se sentia um pouco mal e inútil por não conseguir aprender feitiços de ataque, se vendo como um fracasso de princesa e posteriormente de rainha, só que a Undine vê de que isso não é verdade. Ela mesmo tem a gentileza da Loropetka como seu orgulho e alegria, enquanto a Loropetka fica extremamente surpresa por conta disso. A Undine, que por sua vez manteve ali em silêncio em relação ao estágio santo, ela sabe muito bem que ela era egoísta, mas ainda assim continuou com isso. Mesmo quando os hospedeiros demoníacos apareceram no reino de Space, até mesmo quando a Vanica veio atrás da Loropetka, ela simplesmente tinha o desejo de deixar a Loropetka o mais longe possível de lutas, para que ela no fim das contas não acabasse perdendo a sua gentileza. Ela queria que ela continuasse a ser gentil. E no fim das contas, ela vê de que como resultado de ter escondido tudo isso, a Loropetka foi amaldiçoada e depois sequestrada. No fim das contas, a Undine estava de fato errada. A própria Noelle concorda muito bem de que ela realmente estava errada. Não contar para a Loropetka sobre o estágio santo foi um baita de um erro. Mas no fim das contas ela fez isso por pura gentileza. E para Noelle ser gentil, sentir afeição por alguém, isso nunca poderia ser considerado um erro. Esses tipos de sentimentos são coisas naturais de todas as pessoas, e mesmo que ela tenha ali feito algo que acabou dando muito errado, ainda assim eram por bons motivos. Óbvio que mesmo as duas não se dando muito bem, elas ainda assim, como eu mesmo já havia dito, têm um objetivo em comum, que é simplesmente derrotar a Vanica e resgatar a Loropetka. E por isso, simplesmente estendendo ali a sua mão como um voto de confiança, a Noelle pede para que a Undine junte-se a ela para poderem salvar a sua amiga. No fim das contas, a gente então volta ali para a Vanica, vendo de que simplesmente está ensinando ali a Loropetka qual é a sensação fantástica de liberar todo o seu poder. Ela sabia muito bem de que a Loropetka tinha um poder enorme que estava sendo apenas liberado. Estava sendo apenas esperando para ser liberado, no caso. Só que enquanto isso, Gadia tentando ali parar a Loropetka de alguma forma, ela simplesmente vai atacando sem parar, enquanto a Noelle já vê de que já chega disso. Então quando a Vanica percebe de que então tá, tudo bem, ela vai começar a levar essa luta a sério quando ela simplesmente começa a mandar vários e vários espinhos de sangue na direção da Noelle, que olha ali diretamente para a Loropetka, que mesmo estando ali como uma mera marionete da Vanica, ainda assim está fazendo tudo isso completamente contra a sua vontade. Tanto mesmo de que ela começa a chorar e a Noelle vê de que tudo isso é culpa da Vanica. A Vanica que enquanto a Noelle e a Undine começam a simplesmente ativar o seu estágio santo, aproveita essa brecha para atirar vários e vários espinhos de sangue ali na direção da Noelle, dizendo que jamais irá perdoar se tudo isso acabar muito rápido. Querendo ver então do que a Noelle é capaz de fazer. E saindo ali do meio da fumaça, de uma cortina de fumaça, ela simplesmente vê para que a Vanica apenas cale a boca. Alguém como ela que faz o que quer e depois sorrir como se fosse uma idiota, enquanto pessoas gentis se machucam e choram, é o tipo de pessoa mais intolerável. A Noelle não vai mais conseguir
perdoar a Vanka, coisa que ela já na verdade não conseguia e ela mesma promete de que irá destruí-la, ativando então seu Spirit Dive Saint Valkyrie Armor, a armadura da Santa Valkyria, para lutar cara a cara com a Vanka. Só que, infelizmente, nós já temos de ficar por aqui. O vídeo, infelizmente, já vai terminando. Só que antes de realmente acabar o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo de Black Clover, vamos continuar vendo como que foi esse embate contra a Vanka. Só que eu já vou me despedindo de vocês, mas antes disso, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que tenham gostado e então, falou, valeus e fui!